A paz do Senhor, irmãos. Gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos está sendo dada neste momento para nós fazermos uma reflexão da palavra do Senhor. Para esta reflexão, nós gostaríamos de ler o livro aos Hebreus no seu capítulo 12, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, esta passagem ela é muito interessante porque o escritor ele fala para que a gente esteja, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas interessante que no capítulo anterior, no capítulo 11, ele fala de diversos personagens bíblicos, personagens que foram heróis, que pela fé foram vitoriosos através da fé. Dele fala de Abel, ele fala de Enoque, ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, que todos através da fé obtiveram vitória na sua vida. E ele fala que na verdade não foi fácil, vitória não vem sem luta. Sempre na nossa vida nós vamos ter lutas, vamos ter tribulações, nada vem de graça para nós. E ele vai falando de cada um, de Abraão, como foi que eles conquistaram as suas vitórias. E daí ele vem falando. E por fim, nesse capítulo 11, ele fala de forma geral. Aqui ele diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Ele fala aqui de gente que venceu até reino, né? Será que é fácil a gente vencer um reino, vencer todo um poderio quando está contra nós, não está a nosso favor? Não é fácil, irmãos, não foi fácil para ninguém. Às vezes a gente olha para esses homens lá de trás e das conquistas que eles tiveram, e a gente acha que foi fácil eles terem essa conquista, mas não foi. Sempre foi com muita luta para se alcançar a vitória. Daí no capítulo 12 ele começa dizendo isso: portanto nós também. Agora ele vai trazer para os nossos dias, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então ele está colocando agora nós que estamos também convivendo com pessoas, na nossa época, pessoas que também são exemplos para nós. Quando ele fala isso, a minha mente vai logo, quando eu me congreguei em Belém, na congregação da Condor. Lá eu conheci um pastor Cardoso. Certa vez, quando ele já estava no final de morrer, final da sua vida, ele já estava jubilado, ele estava falando da palavra do Senhor, falando com muita autoridade, falando da abnegação que todo cristão tem que ter. Daí um auxiliar que estava do meu lado, eu disse: Paulo, tu sabes a história dele? Eu, não sei a história dele. Quando terminou o culto, eu fui com esse auxiliar e perguntei para ele qual é a história dele. E ele disse: olha, esse pastor, no início do pastorado dele, ele passou por diversos campos que tinha dificuldade, era campo com pouca renda, e ele foi vendendo o patrimônio dele para ele poder se sustentar nesses campos, por causa do amor que ele tinha pelas almas. E ele foi vendendo, de forma que agora, no final da vida dele, ele só tem a casa que ele mora. Ele perdeu tudo, perdeu terrenos, aí na beira, ele falou na Bernardo Saião, se referindo a Bernardo Saião, ele disse que ele tinha muitos terrenos e patrimônios, aí os terrenos são caros, e ele foi vendendo tudinho. Na verdade, ele foi trocando todo o patrimônio deles por almas, pelo reino. Irmãos, isso é muito bonito, isso serve de exemplo para nós. Eu também me lembro de um jovem na congregação da José Bonifácio, também lá em Belém. Na época eu era adolescente ainda e ele era líder da mocidade. E ele foi tirado para trabalhar na obra do Senhor. Não era nem como pastor ainda, mas ele foi destacado.
e ele fazia o curso de medicina na UFPA de Belém. Daí muitos disseram: rapaz, tu és louco, tu vais deixar o curso de medicina, um curso promissor, que tu vai poder ganhar, ter uma vida, uma boa vida, e tu vai deixar o curso de medicina para te ir ganhar uma mixaria como obreiro. E ele não olhou para nada disso, irmãos, ele foi. Hoje em dia ele é vice-presidente da nossa convenção, é o pastor Jaime Pires, né? Ele deixou o curso de medicina para trás, ele não olhou para essas coisas, irmão, mas ele olhava para as almas que estão perecendo, as almas que estão morrendo e precisando de Cristo. Às vezes a gente foca muito nas coisas terrenas, as coisas deste mundo, e estamos cheios de ambições, de pretensões acerca deste mundo, e deixamos o reino de lado, deixamos o reino em segundo plano na nossa vida. Não, irmãos. Nós precisamos olhar para o reino, a vinda do Senhor está próxima. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então ainda hoje nós temos pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão bem interessadas, pessoas que estão dedicadas na obra do Senhor, que não estão olhando para um futuro promissor, não estão olhando para se tornar pessoas bem-sucedidas financeiramente neste mundo. Não, mas estão olhando as almas que estão clamando, as almas que estão chorando, as almas que estão aí sem conhecer a Cristo, precisando de Cristo. Então que nós possamos refletir neste momento, nessa passagem aqui aos Hebreus, nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a esta carreira, irmãos, a carreira pelo reino, a carreira de fazer alguma coisa em prol do reino do Senhor. Então, irmãos, é a reflexão que fica neste momento, para que nós possamos dar crédito a esta pregação, dar crédito à obra do Senhor, não pensar em nós mesmos, mas que nós possamos pensar no reino de Deus. Neste momento nós vamos estar fazendo uma oração e gostaríamos que você fizesse essa oração conosco. Senhor Deus e Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, queremos te agradecer por cada Senhor, que serviu de exemplo para cada um de nós, aquelas pessoas que estiveram do nosso lado e que foram corajosas e que tiveram coragem de largar este mundo, largar as pretensões desta vida, Senhor, mas se dedicaram ao reino, foram exemplos para cada um de nós, assim também como diversos personagens que estão na Bíblia, Senhor, e que fizeram a Tua vontade e foram corajosos, mesmo aqueles que morreram, Senhor amado, mas continuaram fiéis a Ti, continuaram Te servindo, continuaram pensando e trabalhando pelo Teu reino. Senhor amado, que nós possamos seguir o exemplo dessas pessoas também, que nós possamos ter esse desprendimento, Senhor, na nossa vida, que nós possamos, meu Deus querido, ser obreiro aprovado na obra do Senhor, meu Deus querido, e assim esteja conosco, a cada dia nos trazendo esta reflexão, a cada dia nos trazendo esta palavra de confronto, meu Deus querido, para que nós possamos Te servir cada vez mais e mais empenhados na Tua obra, para que nós possamos ser mais úteis à Tua causa, Senhor, ao Teu reino, e assim esteja conosco, continua conosco, Senhor amado, falando aos nossos corações, é o que nós pedimos e desde já nós Te agradecemos. Irmãos, gostaríamos de agradecer a oportunidade, e a reflexão que fica neste momento é essa: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, possamos olhar para frente, para o alvo, para o reino do Senhor, que nós possamos continuar com Cristo,